Não é novidade ouvirmos frases como "a Coreia do Norte só permite um tipo de cabelo", "na China eles comem qualquer coisa", "japonês é tudo igual" no nosso dia a dia, seja de forma presencial ou virtual. O que elas têm em comum? Todas elas, além de apresentar um caráter extremamente preconceituoso, são uma variante de uma forma de pensamento que busca constantemente apresentar o Ocidente como uma civilização livre e democrática e o Oriente como exótico e bárbaro. Com isso em mente, hoje vamos falar sobre o Orientalismo, de Eduardo Said, e como este se relaciona com a crescente onda de xenofobia contra a China. Para isso, contamos com a presença do professor de História do Oriente Contemporâneo, Fernando Pureza, do Departamento de História da UFPB. Senta, que lá vem história. Olá a todos, meu nome é Miguel Ferrari, eu estou aqui hoje com o Fernando Pureza, professor do Departamento de História da UFPB e fundador do canal Desoriente, para falar um pouco sobre o orientalismo e sua relação com a China contemporânea. Professor, bem-vindo ao podcast. Dá uma introduçãozinha sobre o assunto, sobre o que é o orientalismo e faz uma apresentação para os nossos ouvintes. Miguel, muito obrigado pelo convite, né? Você e todo o pessoal do podcast. Bom, deixa eu me apresentar primeiro, né? Então, meu nome é Fernando Pureza, como você falou. Eu sou professor do Departamento de História da UFPB. Eu trabalho geralmente com História do Oriente Contemporâneo, né? Na nossa universidade. É uma disciplina que não é muito comum dentro dos currículos de História, uma coisa que, em certo sentido, é uma característica da UFPB, né? Essa valorização, e que se mantém nos próximos PPCs e tudo mais, e que, enfim, desde que eu me interessei pelo tema, né, desde que fui deslocado para essas aulas, eu acabei, enfim, estudando mais, tomando mais contato com temas que alguns deles eu não estudava desde a graduação, né, e, enfim, acabei me interessando, né, eu venho de uma formação muito focada na história social, principalmente na história social do trabalho, e boa parte dessa retomada dos estudos sobre a história da Ásia, eu tento puxar um pouco a sardinha para essa discussão da história da Ásia. Daí é interessante notar que uma das coisas que eu sempre puxo na disciplina é justamente a discussão sobre orientalismo, né? Porque, enfim, eu parto num princípio de que todos nós sabemos muito pouco sobre a história da Ásia, né? Não, todos nós no Brasil, em sentido geral, né? Não é algo cobrado no currículo escolar, não é algo muito presente em termos de mídia, em termos de história pública, por assim dizer. Então, partindo desse princípio, eu retomo com os alunos que o pouco que a gente conhece sobre a história da Ásia está pautado por aquilo que o Eduardo Said, né, o intelectual palestino dos anos 70, chamou de orientalismo, que é essas visões sobre o chamado Oriente, que muitas vezes são desenvolvidas dentro da própria academia, mas que são bastante estereotipadas, são bastante caricatas e que, quando chegam na grande mídia, elas tornam, enfim, caricaturas aberrantes, geralmente. Né? Então, assim, o orientalismo, na visão do Said, é basicamente todo esse conjunto de disciplinas que se formou no chamado mundo ocidental para estudar o Oriente, para estudar esse outro Oriente, que, em certo sentido, criava ele enquanto objeto de pesquisa, mas que serviu, em última instância, como estratégia de dominação política, enfim, da dinâmica imperialista mesmo da Europa no século XIX e depois dos Estados Unidos no século XX. Né? Então, assim, quando eu faço a crítica do orientalismo em aula, né, a primeira coisa que eu tento abordar geralmente é que todos nós estamos sob efeito, né, de manifestações orientalistas, seja na mídia, novelas, cinema, enfim, né, as mais variadas formas, e que elas encontram, às vezes, respaldo dentro de textos acadêmicos, da produção do campo de conhecimento científico, digamos, da área, do século XIX e no século XX. E isso permite, então, em certo sentido, a gente poder fazer a crítica justamente dessas visões estereotipadas que a gente tem sobre a história da Ásia, né? Sobre história, cultura, sociedade, etc, etc. Basicamente é isso, assim. Essa é a discussão mais, assim, de forma muito resumida,
né? Esse é o básico que a gente precisa entender da crítica do Said sobre o orientalismo, que é uma crítica que eu particularmente acho que é fundamental para a gente começar a estudar a história da Ásia fora da Ásia. Interessante, professor, você ter falado sobre a dominação imperialista, porque a gente também não pode deixar de notar que a gente está num contexto atual que se intensifica cada vez mais uma guerra comercial e ideológica que se envolve os Estados Unidos e também a China. Aí, como consequência disso, a gente percebe o aumento do assunto da China nos jornais, na mídia, nas redes sociais, e evidentemente que vem acompanhado de preconceito e estereótipos, como você falou. Eu queria que você falasse agora como que essa relação entre o orientalismo ela se intensifica com a China contemporânea. Bom, na verdade, a gente poderia dizer que essas manifestações orientalistas, né, elas não acabaram, né? O Said, inclusive, depois de escrever a obra, né, o Orientalismo, né, o Oriente como Invenção do Ocidente, ele vai escrever prefácios e outras obras posteriores mostrando que a cobertura midiática, né, ele está focando muito no Oriente Médio, mas que a cobertura midiática da imprensa americana, isso nos anos 80, 90, até, enfim, a morte de Said nos anos 2000, ele constantemente demarcou esse espaço, né, de que a imprensa ajudava caricatura do Oriente Médio, né, do que é o ser oriental. Said talvez não tenha, enfim, por uma questão às vezes até de não teve tempo, não teve possibilidade de desenvolver, como isso se reflete, por exemplo, no caso da China, né, porque, enfim, né, houve uma série de mudanças, inclusive na geopolítica do mundo a partir dali dos anos 2000. E, consequentemente, né, a gente tem uma transformação de fato no papel da China, globalmente falando, né? A China ela deixa de ser um país socialista em isolamento ali no final dos anos 70 e entra dentro dessa ideia de socialismo de mercado, abrindo sua economia, né? Abrindo as zonas econômicas especiais no litoral, né? Desenvolvendo formas capitalistas, digamos assim, de desenvolvimento econômico, ao ponto dela chegar ali já no início dos anos 2000 e já ser uma das economias mais sólidas do planeta. Né? E a partir daí, claro, todo esse caminho que a gente foi vendo nessas últimas 2 décadas é de uma China que se tornou praticamente rival direta, né, com os Estados Unidos, pela hegemonia, não só a hegemonia comercial, né, que aí é a guerra fiscal entre Estados Unidos e China ainda hoje, mas também é uma hegemonia política, né, que, enfim, a China tem uma série de programas internacionais de desenvolvimento, no qual ela vai fazendo alianças diplomáticas com os mais diversos países. Né? É uma disputa também por recursos naturais, né? Obviamente, isso ainda tem a dinâmica do desenvolvimento capitalista impresso, e que, consequentemente, isso mudou um pouco, talvez, o eixo das preocupações da imprensa americana, né? Da imprensa estadunidense, em relação ao que antes era um perigo árabe, né? A guerra ao terror, tudo aquilo, né, um perigo islâmico, que está expresso talvez na obra do Samuel Huntington, O Choque das Civilizações. Há uma mudança. Agora o deslocamento é a China. Né? A China é a grande inimiga, a China é o problema. Né? Essa recusa de aceitar o chinês tal como enfim, um sujeito como qualquer outro, né? Reconhecer a humanidade do outro. É uma das características mais fortes do orientalismo, é a dificuldade de reconhecer nesse outro não ocidental que ele é tão humano, tanta racionalidade, ou até mais, dependendo do contexto, quanto nós. Né? Você reconhece ele como um ser inferior. E daí isso gera um paradoxo, nesse caso da China atual, né? De que ao reconhecer o outro como inferior, na verdade, você não explica por que em tantas áreas ele está lhe superando, né? Que os americanos vêm diante desse crescimento chinês. E, ao mesmo tempo, né, você não pode dar o braço a torcer e reconhecer esse desenvolvimento chinês, porque isso significaria entender, então, a sua própria estagnação, a sua própria crise. Em certo sentido, é uma visão muito pautada pela geopolítica, né? Mas que é curioso, ela vai apelando cada vez mais para as caricaturas, né, para ela se tornar cada vez mais popular. Então, quando a gente teve o início da pandemia do Covid, né, da Covid-19,
É o próprio Trump que vai começar a bater na tecla do vírus chinês. Né? Então, assim, uma imprensa americana que vai começar, parte dela pelo menos, vai começar a fazer charges, né? Ridicularizando hábitos culturais chineses, né? Vai se criar toda a... Enfim, é quase algo restrito ao WhatsApp, mas que teve um alcance muito forte, né? De que a culpa toda é dos hábitos alimentares dos chineses, né? Porque eles comem morcego, eles comem animais silvestres, etc, etc, né? Que é um estereótipo comum dos Estados Unidos contra os chineses desde o século XIX, né? Desde a migração chinesa na Corrida do Ouro, no século XIX. Então, assim, se requentam esses estereótipos, essa ideia do perigo amarelo que mobilizou tanto a sociedade americana, para, em alguma medida, tornar legítimo uma política de Estado que é a de disputa intercontinental, econômica e política. Ainda não é uma disputa militar, obviamente, mas que é uma disputa por hegemonia no capitalismo global, né, entre Estados Unidos e China. Então, assim, boa parte desse viés orientalista está ligado a isso. Massa. Então, professor, eu acho que a gente pode concordar aqui que a história da China é muito complexa e muito densa para a gente abordar num único episódio, né? Então, eu separei aqui 2 tópicos que eu acho que são importantes para a gente falar, e eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o papel da Guerra do Ópio e da Revolução Chinesa para moldar essa sociedade chinesa que a gente tem hoje. Uhum. Bom, beleza. Acho que são 2 eventos muito significativos, na verdade, para pensar a China hoje, né? Porque é isso, assim, acho que tem uma visão que a gente tem que ela esbarra em certo orientalismo, de que para poder explicar a sociedade chinesa eu tenho que regressar até, sei lá, até a época de Confúcio, até a época de Sun Tzu, e com isso eu vou achar, digamos, um ethos chinês que se explicaria ao longo do tempo. E que eu particularmente acho que é complicado, né? Porque justamente no século XIX, a partir da Guerra do Ópio, a Primeira Guerra, né? Há uma Segunda Guerra do Ópio, mas a partir da Primeira Guerra do Ópio, em 1839, começa na China o que vai ser chamado como o século da desonra, né? Porque entre 1839 até a Revolução Chinesa de 1949, a China, que era o império, né, o reino do meio, né, do mandato celestial, ela entra numa profunda crise. Né? A derrota da Guerra do Ópio ela abre a possibilidade da destruição das bases daquela sociedade imperial chinesa, vai gerar um novo regime, vai gerar uma série de tensões e conflitos sociais que antes nem sequer existiam. Né? Então, dentro de um espaço de 100 anos, eu costumo falar isso muito em aula, a China entra num processo de declínio profundo. Né? E a Guerra do Ópio é o início desse fim, né? O início do fim da estrutura imperial e o início desse século de desonra, porque a partir daí, né, a partir da Guerra do Ópio, um breve histórico, né, os britânicos, na verdade, eles descobrem que há uma demanda reprimida desse produto, né, o ópio. É uma droga geralmente era usada na medicina, né, com consumo recreativo pelas elites, e, enfim, eles passam a vender em larga escala, graças à conquista da Índia, eles passam a vender em larga escala para a sociedade chinesa, via contrabando. As autoridades chinesas não permitem o comércio, resolvem agredir os emissários e comerciantes ingleses. Não tem outra forma de falar isso, né? Eles estão fazendo basicamente tráfico de drogas, né? E eles são agredidos por essas autoridades burocráticas chinesas, e daí é aquela coisa, né? Isso daí é o pretexto que a Inglaterra tem para atacar a China. A Inglaterra já tinha passado pela sua revolução industrial, que enfim já tinha passado por um salto tecnológico, que lhe permitiu derrotar os chineses sem grandes dificuldades, né? E que no Tratado de Nanquim, já ali em 1852, eles conseguem daí a concessão da ilha de Hong Kong e uma série de outras concessões territoriais e tributárias. E a partir daí isso abre o caminho para outras potências europeias fazerem o mesmo, né? A França vai fazer, mais tarde a Alemanha,
a Rússia. Bom, a gente vai ter Japão, Estados Unidos, Portugal, Holanda, né? Todo mundo vai tirar uma casquinha da China ao longo do século XIX, né? De tal forma que a China vai ser lembrada como melão em fatias. Essa ideia de que toda a potência europeia, e às vezes nem precisa ser potência, como no caso de Portugal no século XIX, né, consegue uma fatia do território chinês para poder explorar, como concessão, como protetorado. Né? Nesse meio tempo, claro, a China era prato cheio para uma outra potência imperialista, vizinha, sua vizinha inclusive, que cada vez mais está interessada em ampliar o seu território e vê, no meio dessas tensões entre nacionalistas e comunistas e os senhores da guerra, uma forma de ampliar suas possessões coloniais, que é o Japão. Né? O Japão, que já havia derrotado os chineses em 1895 pela Coreia, né, pela disputa da Península Coreana. Ali em 1961 eles vão conquistar a região da Manchúria, no norte da China, e depois, em 1937, vão fazer a declaração de guerra contra os chineses, né? Enfim, tentando tomar o território da China, e que é considerado o início da Segunda Guerra Mundial a partir dessa ótica sino-japonesa. Né? Ao contrário daquela lógica europeia que a gente vê pela invasão da Polônia, né? Para a chinesa, a Segunda Guerra Mundial começa em 1937. Bom, o que acontece com os comunistas nesse meio tempo, né? Os comunistas, basicamente, eles começam a se organizar a partir de guerrilha rural, né? E eles têm êxitos incríveis durante esse período de guerra contra os japoneses, né? Eles estão pregando a unidade nacional chinesa e estão pregando a necessidade de enfrentamento direto contra os invasores japoneses. E isso faz com que, no final da guerra, né, os comunistas tinham, sei lá, um total de mais ou menos 50 mil membros no início da guerra. Eles têm cerca de 1,5 milhão de membros filiados dentro do partido. Né? A guerra contra o Japão termina, né? Claro, as bombas atômicas americanas elas apressam a rendição japonesa, e no final das contas, quando o Japão se recolhe, sai da China, né, derrotado, o país se encontra praticamente dividido entre comunistas e nacionalistas novamente. Né? Não há mais senhores da guerra, mas é esse contexto colocado. Os nacionalistas pedindo para os comunistas entregarem suas armas e os comunistas se recusando. Né? E desse impasse, claro, né, início de Guerra Fria e tudo mais, o Partido Comunista decide, então, uma política que é, enfim, hoje em dia é considerada ainda uma das bases do maoísmo, né, que é essa ideia de que o campo devora a cidade. Né? Como a base rural dos comunistas era muito forte, eles acabam fechando todas as rotas, estradas, enfim, para as grandes cidades e proibindo os camponeses de produzir para venda no perímetro urbano. Então, enfim, rapidamente as cidades passam a ter fome, né, passam a, enfim, passar por necessidades, e os comunistas, então, chegam muitas vezes nessas grandes cidades como libertadores, né, porque eles trazem a comida, porque eles estão ali trazendo os mantimentos necessários. Né? Isso enfraquece muito a posição dos nacionalistas, que acabam, enfim, em 1948 já perdendo a guerra, né? E no ano seguinte daí se forma a República Popular Chinesa, em 1949. Todo esse passeio, digamos, pelo que seria o século das humilhações, né, ele é ainda um passeio muito, muito forte na sociedade chinesa. Né? É uma memória muito forte. Porque quando a gente pensa assim, em processos separatistas, como o dos uigures hoje em dia, né, na região de Xinjiang, ou mais antigamente, né, ainda tem alguma força, mas mais antigo, porque desde os anos 50, o caso do separatismo tibetano, né, na China, todos eles remetem, em alguma medida, principalmente para o Partido Comunista Chinês, a uma época onde a China ela era um melão em fatias, ela estava fraturada. Né? Então, até hoje, a política chinesa, por exemplo, não reconhece Taiwan, que é a ilha de Formosa, para onde os nacionalistas fugiram depois da Revolução de 49. Eles não reconhecem como um país soberano. Né? Eles reconhecem como uma parte da China e que esperam um dia que seja integrada à China, como foi Hong Kong em 97 e tudo mais. E, enfim, dentro dessa lógica, como eles se recusam a reconhecer, enfim, políticas separatistas, seja do Tibete, seja ali de Xinjiang, etc. Né? É condensar muita coisa, né, numa fala só e acaba, enfim,
Se mais gente depois tiver interesse, posso passar algumas dicas, né, de leitura, mas assim, em termos mais gerais, e eu acho que esse é um ponto importante, né, o medo da sociedade chinesa ainda hoje, né, um medo contemporâneo, um medo recente, é sem dúvida de que a China volte a ser humilhada pelas potências estrangeiras, né? Há um compromisso político, mesmo que a gente possa dizer, colocar em xeque a ideia de socialismo na China, mas há um compromisso político de não aceitar o imperialismo, né? Não aceitar o imperialismo em todas as suas formas. Ele é visto como algo que lançou a China para uma profunda desonra e que isso não poderia se repetir jamais. Né? Como fica muito evidente nos discursos oficiais do partido e tudo mais. Enfim, acho que eu acabei falando demais aqui, mas é justamente para tentar dar essa dinâmica de que os eventos se interligam e, inclusive, tem uma dimensão presente mesmo. Certo. Então, retornando um pouco para a primeira questão e focando um pouco mais na figura do Eduardo Said, ele não só foi um grande teórico, mas também ele foi um grande militante. Então, eu acho que é interessante a gente falar, como o senhor falou também, que o orientalismo ele vai além da academia. E nesse contexto que a gente acaba envolvido em diversas situações, como que o orientalismo se mostra presente na nossa sociedade, principalmente por meio da mídia ocidental, nessa busca de criar uma narrativa negativa sobre a China? Bom, essa é uma questão assim que alguém poderia dizer que está sempre na ordem do dia, né? Eu acho que, como eu falei antes, né, o Said era um cara que notava isso já em relação ao Islã, ao mundo árabe, ao Oriente Médio, né? Ele foi mapeando isso por meio da construção midiática americana. Para a gente que mora no Brasil, e aí eu gostaria de até enfatizar isso um pouco mais, né? A gente vê isso também, né? A nossa mídia que bom, alguém poderia questionar até que ponto o Brasil é um país ocidental de fato, né? Eu sou um desses. Mas, assim, a nossa mídia, ela se comporta como se nós fôssemos um país ocidental. Então, consequentemente, ela espalha um pouco dessa contra-informação, digamos assim, com vias de criar justamente uma narrativa negativa sobre a China, né? Eu acho que o caso da Covid-19 ele talvez seja o mais emblemático, né? Assim, você tem praticamente nos debates, né? A gente tem duas vacinas sendo colocadas às vezes na mídia, né? A vacina de Oxford e a vacina chinesa, né? Uma é uma vacina de um centro de estudos, enfim, super legítimo e recomendado, né? Da Grã-Bretanha, e a outra é uma vacina de um país de, enfim, mais de 1,5 milhão de habitantes, de uma cultura super variada, de uma história super complexa, com institutos de pesquisa, enfim, a partir de Wuhan, que foi o epicentro da pandemia, que estão lá envolvidos ainda com a produção dos anticorpos, da vacina, etc. E a gente taxa como vacina chinesa, né? E isso é a imprensa. Daí, claro, há todo um outro processo, que daí a gente poderia dizer que é o processo do WhatsApp, né? Que é o que transforma a vacina chinesa em vacina, né? E que é, enfim, é quase anedótico, obviamente, mas é real, né? Porque isso é uma coisa que vai alimentando a outra. Esse é um campo da discussão do Said sobre orientalismo que é muito boa, né? O Said fala que a caricatura, né, o estereótipo sobre o outro, sobre esse outro oriental, entre aspas, ele é produzido, e isso é muito importante ressaltar, não vem do nada. Isso vem num longo discurso institucional. Começa, às vezes, na academia. Né? O Said diria, inclusive, na maioria das vezes, começa na academia. Começa na universidade. Depois que isso daí passa pela universidade, isso é depurado pela imprensa, para depois chegar, digamos assim, às formas de entretenimento, né, as mais grosseiras, e daí chegar, enfim, efetivamente na caricatura. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, em toda a ideia de yellow face, né, essa ideia de pintar-se de amarelo, usar os dentes grandes, fazer uma trança manchu para caricaturizar a figura chinesa, que aparece tanto nos filmes hollywoodianos dos anos 50, 60, né, aquele filme O Bonequinho de Luxo, né, da Audrey Hepburn, tem um personagem que é japonês, mas fala como chinês, e na verdade é um ator branco,
né? Tudo isso dá um pouco essa tônica, mas para poder chegar nessa caricatura, né, transmitida no cinema, era preciso primeiro, inclusive, falar lá na linguística, né, nos estudos de linguística do Ocidente, que os chineses são incapazes de pronunciar o L. Né? Então, assim, então, por conta disso, né, uma língua que usa muito o R, né, no caso dos Estados Unidos, no inglês, daí então fica a coisa da paródia, né? Enfim, eles são incapazes, vamos rir do jeito que eles falam, né? Para poder falar, digamos assim, da coisa da reverência, né, dos chineses, da coisa da humildade e tal, bom, isso daí está lá previsto no estudo sobre os costumes, né, enfim, sobre aquela sociedade, né, os primeiros estudos antropológicos, né, folcloristas, etc, etc. Então, assim, é quase como se fosse uma espécie de uma série de copos decantadores, né, que a academia produz os primeiros estereótipos travestidos, digamos assim, de ciência, entre aspas. Daí isso passa para a imprensa obviamente não tem compromisso com a ciência, então ela pega justamente a parte, digamos, que lhe interessa dessa ideia dos estereótipos para, enfim, vender uma imagem negativa. Né? E daí, claro, isso chega finalmente no entretenimento, que vai usar isso daí para se divertir, obviamente, mas, claro, marcando já um contexto, às vezes, até mesmo de racialização e preconceito, e que, enfim, né, por último, né, e daí dando um salto temporal, chega no nosso WhatsApp, chega no nosso senso comum, como piadas, enfim, caricaturas, esse tipo de coisa que vai alimentando essa dinâmica, né? Isso, claro, esse talvez seja um ponto mais complexo dessa questão. Mas há outros, na verdade, que a gente poderia pensar em termos de representação e reprodução do orientalismo, né? Tem toda a questão dos uigures na China, né? Que é uma situação muito delicada, porque, de fato, há uma perseguição contra comunidades uigures, principalmente comunidades uigures que se aproximaram do Partido Islâmico do Turcomenistão, né, que enfim, é considerado uma organização terrorista, etc. Né? A China declarou que eles eram uma organização terrorista e foram secundados, inclusive, pelos Estados Unidos no 11 de setembro e tudo mais, que é em braço da Al-Qaeda. Mas hoje em dia, né, se considera que então assim a China persegue os uigures, bota eles em campos de concentração, etc, etc. Sem entrar no mérito dessa discussão, né, mas isso parte de um país que tem campos de concentração em Guantánamo, né, que tem bases militares que ele usa, inclusive na América Central, para proibir que homens e mulheres e crianças da mesma família possam conviver, né, que pode fazer lá pequenas jaulas, né, para evitar que eles entrem dentro do território americano. Né? Estamos falando de um país, no caso dos Estados Unidos, que denuncia as violações de direitos humanos da China e que até o final do governo Bush, né, isso declarado dentro dos tribunais americanos, se valia sim da prática de tortura, waterboarding, né, enfim, o que a gente chamaria de espancamentos, tortura psicológica, tudo isso foi feito durante a Guerra ao Terror. Né, e tudo isso está registrado pelos próprios americanos. Então, assim, a ideia da denúncia que aparece na nossa mídia sobre as violações de direitos humanos na China não é querer minimizar essas violações, mas é pensar de onde elas estão partindo, essas denúncias. Elas estão partindo, muitas vezes, de uma total, digamos assim, de um total apagamento das violações de direitos humanos que ocorrem nesses países ocidentais. E do bizarro da gente pensar, por exemplo, da mídia brasileira falar em violações de direitos humanos na China, né, num país que é marcado pelo genocídio negro. Né? Enfim, nós somos lembrados pela Anistia Internacional como um país que mais mata jovens negros nas Américas. Então, quer dizer, sim, há violações de direitos humanos em boa parte do mundo, e também aqui. Né? Mas a nossa mídia ela prefere focar nessa ideia da China, ela prefere entrar dentro dessa ideia de uma disputa de estratégica geopolítica Ocidente versus Oriente, porque, em certo sentido, acaba sendo cômodo para ela, né, além dessa aliança inusitada, né, querer ser reconhecido pelos americanos, pelos europeus, é também uma ideia de que, olha, falando sobre China, falando sobre o Oriente Médio, eu não preciso falar das contradições do Brasil. Né? É uma coisa que se falava muito, né, da cobertura da imprensa, que durante a Guerra da Síria, né, a Guerra da Síria, uma violência, sem dúvida, né, mas a cobertura da imprensa brasileira lá, focando nos horrores da Guerra da Síria,
incapaz de falar justamente que a gente tinha números de homicídios maiores do que a Síria em guerra. Então, assim, quer dizer, os caras numa guerra civil de quase 10 anos e o Brasilzão lá, ano a ano, superando os números da própria Síria, em termos de homicídio. Então, é uma coisa espantosa que quando a gente pensa nessas narrativas sobre a China, como elas estão eivadas por uma construção política, em certo sentido, que visa justamente focar na peculiaridade, na violência, no autoritarismo chinês e na incapacidade de olhar para as dinâmicas contraditórias das sociedades ocidentais, que é um dos argumentos do Said sobre o orientalismo, que você foca justamente nesse Oriente, você exotiza ele, você transforma ele em objeto, para não falar das contradições da sua própria sociedade. É uma dinâmica, inclusive, de apagamento. E que, enfim, a gente consegue ver isso se desdobrar ainda hoje nessa cobertura midiática sobre a China, das mais diferentes formas, inclusive. Bom, excelente, professor. Eu tento concordar bastante com essa visão. E eu esqueci de adicionar na minha pergunta, que bom que você lembrou, da questão do WhatsApp, né? Inevitavelmente a gente compra essa visão que a mídia hegemônica passa pra gente, né? Então, nós ocidentais, a gente compra essa briga e o resultado disso é uma série de pessoas que vai nas redes sociais, até mesmo na televisão, não tem uma leitura aprofundada sobre as questões como o Tibete, a libertação do Hong Kong, a questão dos uigures, e acaba soltando um monte de argumentos que, por vezes, beira o ridículo, né? E isso leva a gente ao nosso último ponto. Na sua visão, qual seria a melhor forma de combater o orientalismo nesse contexto intenso de disputa comercial e ideológica? Bom, olha só. Eu não sei dizer o certo qual é a melhor forma de combater o orientalismo, mas eu tenho um palpite, digamos assim, um rastro que eu acho que é possível seguir. Em termos identitários, e acho que a discussão sobre o orientalismo passa por identidades, identidades nacionais, políticas, etc., não só, mas também, a gente precisa se perguntar de uma vez por todas, se nós, enquanto brasileiros, somos ocidentais. Porque parece que a gente apressadamente diz que sim, que somos ocidentais, mas vamos comparar então com o centro, do que é esse mundo ocidental. Vamos comparar ali com França, com Alemanha, com o próprio Estados Unidos. A gente não tem o mesmo grau de desenvolvimento econômico, obviamente. A gente não tem... Eu não sei se a gente carrega os mesmos valores políticos ou sociais, Como eu disse, enfim, essa é a sociedade do genocídio dos jovens negros, Isso daí está marcado no nosso DNA de uma forma muito profunda, como a própria escravidão está marcada no nosso DNA de forma muito profunda. Isso talvez nos aproxime dos americanos em alguma medida, Mas assim, não é como se os americanos queiram muito que a gente faça parte desse clube ocidental. Em certa medida, eles consideram a gente como inferiores, Enfim, a gente sabe como são tratados os latinos, e latino para os Estados Unidos, para a sociedade hegemônica americana branca, o latino é um não branco, ele é um sujeito inferior dentro dessa lógica bastante racista e racialista. Então, assim, a gente tem que se perguntar, que tipo de ocidente nós somos, ou se somos ocidente de fato. Porque, a partir dessa pergunta, a gente poderia começar a refletir o que nós temos em comum com outros povos não ocidentais. Quais são as experiências comuns que nos unem? A gente gosta muito de ver a história da China e a sociedade chinesa pelo exotismo. Pela ideia, enfim, de que é uma terra diferente, costumes diferentes, etc. e tal. Em parte é verdade, mas assim, em parte também, quando eu estou dando aula sobre o século de humilhação chinesa, para a gente que é brasileiro, que conhece, na verdade, em alguma medida, o grau de violência colonial que a gente sofreu ao longo dos séculos, para a gente que conhece o que significou a dependência brasileira em relação à Europa e depois aos Estados Unidos, na verdade, ao longo dos séculos XIX e XX, quer dizer, não é como se fosse completamente estranho para a gente falar sobre, por exemplo, imperialismo, sobre dominação colonial. Inclusive, daí dentro dessa ideia do WhatsApp, circula no WhatsApp hoje em dia
uma espécie de denúncia, entre aspas, de que a China estaria se preparando para comprar tudo do Brasil a preço de banana, né? E que, enfim, teríamos que lutar contra os invasores chineses, que é um discurso, claro, hoje tomado pela extrema-direita, mas que é um discurso que ele mimetiza de uma forma muito porca, inclusive, os discursos anti-imperialistas da esquerda, né? Só que, claro, troca a China pelos Estados Unidos. Nessa ideia de que os americanos estão vindo, né, tomando nosso território e tal. Pô, até um tempo atrás a gente estava falando desse tipo de coisas. E agora muda o papel, muda o jogo, né, para fazer com que a gente veja o chinês como o inimigo, o adversário. A China não tem o menor interesse em simplesmente sair comprando tudo aqui do Brasil, nem nada. Enfim, não é a dinâmica privatista americana que está pautando as relações internacionais chinesas, muito pelo contrário, né? Mas mais importante do que isso, né, e que eu acho que é o crucial aí, é olhar para a China, olhar para a Índia, olhar para experiências asiáticas, Vietnã, Indonésia, enfim, tem vários eixos nas quais a gente pode se enxergar, né? Se enxergar enquanto sujeito. Que tipo de sujeito? Um sujeito não ocidental, né? Dentro dos nossos currículos, nos cursos de história, e que isso também passa, obviamente, para os currículos da educação básica, né? A gente foca bastante, por exemplo, em história da França, em história da Inglaterra, né? Isso daí está lá nos nossos livros didáticos, né? Mas a história da Ásia, ela é muito lateral. E eu não falo nem da história da Ásia, né? Se a gente for pensar em América Latina e pegar um livro didático, vocês vão ter muito mais capítulos, por exemplo, sobre a história da França, que vocês conseguem reproduzir basicamente desde o feudalismo até ali, enfim, até a Segunda Guerra Mundial, em certa medida, do que, por exemplo, a história da Argentina, que é aqui do lado, né? Então, a gente não consegue nem sequer ver o argentino, né, que rivalidades à parte, é o nosso irmão, como um igual nessa corrida. A gente está olhando muito para a história da Europa, né? E, consequentemente, é claro, com isso a gente não olha para as histórias da Ásia, para as histórias da África, né? Para as histórias da América Latina, né? Para as histórias dos não ocidentais, né? Que elas são múltiplas, elas são muito diferentes das histórias europeias e, consequentemente, com um potencial muito grande de identificação. Se a gente estudasse mais, se a gente tivesse mais contato, se a gente tivesse mais abertura. E aí que eu não estou nem pensando só na academia, estou pensando em algo público mesmo, né? A gente começar, de fato, a conversar sobre a história da China em espaços públicos, sobre a história da Índia em espaços públicos. Eu sei que há muito desconhecimento e muita desinformação da nossa parte, inclusive, como alunos e professores de história. Mas é preciso usar esses passos, é preciso arriscar esses passos, na verdade, justamente para tentar quebrar essas barreiras, né? Porque, de outra forma, a narrativa hegemônica que existe hoje, que, na minha opinião, é a narrativa televisiva e a narrativa de imprensa, que, consequentemente, chega depois no WhatsApp, é aquela que tenta fazer a gente acreditar, enquanto brasileiros, que nós somos ocidentais, né? E que, consequentemente, nós estamos em alguma oposição contra todos aqueles povos não ocidentais, que envolve daí a China, a Argentina, a Nigéria, qualquer outro país que você considere que não é nem europeu e nem norte-americano. Como é que o Brasil vai entrar nesse clube? Né? Enfim, é uma questão que eu coloco aqui, que eu acho que é importante. Assim, para a gente quebrar o orientalismo, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é justamente pensar quem somos nós nesse rolê, né? E começar a questionar profundamente se a gente possui de fato uma identidade ocidental, né? Porque eu acredito que daqui a pouco mais a gente vai chegar a uma consideração de que fazemos parte, e eu espero que a gente chegue logo a essa ideia, né, de uma grande totalidade heterogênea de povos não ocidentais, que tem histórias muito diferentes do modelo europeu, do modelo de caráter mais eurocêntrico, e consequentemente, enfim, né, podemos aprender muito mais com essas trocas entre nós não ocidentais do que reproduzindo, às vezes, ipsis literis, a história de França, a história inglesa, etc, etc. Bom, excelente, professor. Para finalizar de vez agora o episódio, já que você tocou o assunto de livro e material didático,
Quais indicações que você tem para entender melhor o fenômeno do orientalismo e também a história da China como um todo? Beleza. Bom, sobre orientalismo, o livro do Eduardo Said, né, o Orientalismo, o Oriente como Invenção do Ocidente, ele ainda é o livro, né, a ser lido. Né? Ele tem uma atualidade impressionante, certo? Enfim, todo mundo... isso tem uma propaganda, inclusive, para os alunos de História do Oriente Contemporâneo, mas tem que ler o livro, não adianta, né? Pelo menos a introdução ela é fundamental, mas o livro todo vale a pena, né? Assim como o Orientalismo, Cultura e Imperialismo do Eduardo Said também é um ótimo livro e também ajuda muito a pensar algumas dessas questões que ele traz no livro na sua tese sobre o Orientalismo. Um livro que eu citei, na verdade, né, o problema dele é que ele está em inglês, né, mas é o do Daniel Vukovic, né, que é um pesquisador de Hong Kong, né, e que ele fala, né, China and Orientalism, que é justamente uma discussão sobre o orientalismo na China contemporânea, né, sobre como a academia, e aí ele está olhando principalmente para os Estados Unidos e Inglaterra, estuda a China no tempo atual, né, e como isso tem, em alguma medida, um impacto na reprodução de certas caricaturas, de certos estereótipos. O problema do livro é que ele está em inglês, né? Tem um capítulo só traduzido, que apareceu naquela revista Ópera, mas né, uma das dificuldades que a gente tem, às vezes, de História da Ásia é que a gente não tem muita coisa traduzida para o português, não. Para quem está interessado em História da China, e daí é uma recomendação que eu faço, na verdade, porque o livro está esgotado, mas daí sempre dá um jeitinho de conseguir ele numa biblioteca, né, fazer um xerox amigo, esse tipo de coisa, que é o livro do Jonathan Spence, Em Busca da China Moderna. É um livro que saiu pela Companhia das Letras nos anos 90, é um calhamaço, porque, enfim, é um livro grande mesmo, e que tenta mapear a história da China desde a dinastia Qing, ali entre 1640, né, na década de 1640, até ele vai até a Praça da Paz Celestial, né, na última versão do livro, na verdade, né, até os eventos ali de 1989. Então ele perpassa vários séculos dessa história chinesa, uma escrita assim muito cuidadosa, né, muito atenta ao desenvolvimento da China, ainda mais feito por um europeu, então assim ele tem limites, né? O Spencer é um inglês escrevendo sobre a China, mas é o livro que eu acredito que todo mundo tem que ler, assim, quem gosta da história chinesa em particular. Para quem tem interesse principalmente nessa história da Revolução Chinesa, daí a gente tem bons livros também para indicar, né? Tem o próprio da coleção da Unesp, né? A Revolução Chinesa, do Vladimir Pomar, uma boa indicação. Tem um livro da antropóloga Rosana Pinheiro Machado, né? China, passado e presente, eu acho que é. Deixa eu ver aqui. Isso, China, passado e presente. Que é um livro que foca muito na China contemporânea, mas que tem uma parte histórica que é legal, que vale a pena. E sobre revoluções, né, na China, saiu um ensaiozinho na Boitempo, do Perry Anderson, chamado Duas Revoluções. E a edição ficou tão legal, porque a Boitempo botou não só o Perry Anderson falando, né, que por si só já é muita coisa, mas botou uma réplica em relação ao Perry Anderson feito por uma autora chinesa, Wang Xiaofa. E a gente tem pouquíssima coisa no Brasil, eu diria quase nada, de livros e ensaios produzidos por chineses traduzido aqui. Né? Então esse livrinho da Boitempo aqui, ele vale muito a pena, né? O do Perry Anderson, Duas Revoluções, justamente porque tem a possibilidade de a gente ver uma voz chinesa, né, falando sobre a história contemporânea chinesa atual. Né? E eu diria que essas são as principais indicações, né? Assim, quem tiver interesse depois sobre China tem muita coisa para estudar em espanhol, em inglês, em francês, né? Em português é que às vezes a gente fica devendo porque, de fato, infelizmente a gente ainda não descobriu no mercado editorial a importância do estudo da história da Ásia. Então, a China, a Índia, que tem assim uma produção de historiadores fantástica, a gente sabe
muito pouco, praticamente quase nada, né, e pouquíssima coisa traduzida também. O que é uma pena, né, porque, enfim, dentro dessa ideia de desconstruir o orientalismo que eu propus aqui, né, um dos princípios que acho que poderiam ajudar bastante na erosão dessa lógica seria justamente de conhecer mais sobre a história da Ásia produzida por homens e mulheres asiáticos, né. Então, enfim, fica aí como uma proposta para editoras de livros começarem a olhar cada vez mais para o continente asiático, para ver o que está sendo produzido lá. Então é isso, pessoal. A gente está chegando no final do episódio. Queria agradecer a todos pela audiência até aqui. Agradecer principalmente a participação do Fernando. Fernando, muito obrigado. Vamos passar aqui de novo a indicação do canal Desoriente. Se inscrevam lá, muito bacana o conteúdo. E se inscrevam também no nosso canal do YouTube, Senta Que Lá Vem História Podcast. E nos siga nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Senta Que Lá Vem História.